A história de hoje tem uma reviravolta muito angustiante no final, então peço que não dê spoiler nos comentários. Mas antes de entrarmos na história de hoje, se você é fã do estranho, sombrio e misterioso entregue em formato de história, então você veio ao lugar certo, porque isso é tudo o que fazemos aqui e carregamos de 3 a 4 vídeos por semana. Então, se isso for do seu interesse, já curte o vídeo. Além disso, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos envios semanais. Tudo bem? Vamos entrar na história de hoje. Morgantown é um lindo lugar situado na parte inferior de uma enorme cordilheira chamada Montanhas Verdes. É uma grande cidade universitária, já que a famosa Universidade de West Virginia está localizada lá. E assim, durante o ano letivo, a cidade fica cheia de jovens, e durante a temporada de futebol, a cidade fica absolutamente agitada. Mas a faculdade não é a única razão pela qual as pessoas vivem em Morgantown. Muitas famílias decidem morar por lá porque há muito o que fazer o ano inteiro. Além disso, é relativamente seguro. E, em geral, é um lugar promissor com novas lojas, restaurantes e museus surgindo a todo ano. Mas, apesar de tudo isso, Morgantown também é conhecida por algo absolutamente terrível: a história de Skyler Nice. Em 2012, Skyler, de 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio em Morgantown. Ela era uma estudante nota 10 e trabalhava em meio período em uma rede de restaurantes de fast food. E ao que tudo indica, ela era extremamente querida por seus colegas de trabalho e tinha muitos amigos. Ela era a filha única de Mary e David, e eles a adoravam. David, em particular, disse que mimou muito a sua filha. Os pais diriam que sua filha era cheia de amor e vida, extremamente leal e às vezes absurdamente hilária. Uma das melhores lembranças de David é quando Skyler era muito jovem. Ele estava em casa cuidando dela sozinho, e naquela manhã, enquanto cuidava dela, ela perguntou se ele participaria de um de seus chás. E então, David, o pai sempre zeloso, se aproxima e diz: "Claro, participarei do seu chá." E ele se senta em uma cadeirinha rosa, e a filha dele, que está com seu vestido de bailarina, está do outro lado da mesa toda sorridente. E ela se senta em sua cadeirinha rosa e entrega a ele uma pequena xícara de chá de plástico. E então, ele pega a xícara de chá e vê que já tem água dentro. E então, ele toma um gole de dentro da xícara de chá e ele diz: "Nossa, como isso aqui está bom. Querida, você fez um ótimo trabalho preparando esse chá." E Skyler está apenas sorrindo. Ela está tão feliz e emocionada por ele ter gostado do chá dela. Mais tarde naquela noite, quando Mary voltou do trabalho, ela foi até o marido David e disse: "Ei, como foi? Como foi cuidar da Skyler hoje?" E David contaria a ela todas as coisas que eles fizeram, incluindo a grande festa do chá. E ele diria a Mary que, você sabe, dessa vez ela realmente colocou água dentro da xícara de chá. Então foi como uma verdadeira festa do chá. E Mary pergunta a David: "Skyler não é muito baixa para alcançar a torneira? Como ela poderia ter colocado água dentro daqueles copos?" E então, eles descobriram que Skyler estava usando água do vaso sanitário para encher as xícaras de chá. Avançando para 2012, e na noite de 5 de julho, Skyler, de 16 anos, tinha acabado de terminar o turno da noite no restaurante e acabou de chegar em casa. Ela entra pela porta da frente do apartamento de sua família, e assim que ela entra, diz aos pais que está muito cansada e que quer ir para a cama. Então, ela abraçou seus pais, e ela disse que amava eles. E então, Mary e David observaram a filha caminhar pelo corredor do primeiro andar. Então, eles observaram ela abrir a porta do quarto, entrar e fechá-la atrás de si. Na manhã seguinte, Mary e David tiveram que ir trabalhar. Então, eles acordaram cedo e Skyler não tinha acordado ainda. Ela ainda estava em seu quarto, a porta dela ainda estava fechada. Então, eles presumiram que ela iria dormir até mais tarde. Então, Mary e David prepararam o café da manhã. Eles estão conversando e fazendo sua rotina matinal. Então, quando chegou a hora de ir trabalhar, eles decidiram: "Você sabe, não vamos incomodar Skyler. Ela trabalhou até tarde ontem à noite, sabe? Vamos deixar ela dormir." E então, os pais vão embora sem ver e nem falar com a sua filha. Mais tarde, naquela tarde, David voltou mais cedo do trabalho e chegou ao seu apartamento. Ele entra e estava tudo quieto. Mary ainda estava no trabalho, mas Skyler, nesse momento, realmente não deveria estar dormindo. São 2 ou 3 horas da tarde. Então, ele está pensando: "Você sabe, ela tem que estar por aqui em algum lugar." Então, ele grita para sua filha: "Você sabe, ei, estou em casa. Onde você está? O que você está fazendo?" Mas não houve resposta. Só tinha silêncio pela casa. Então, ele caminhou pelo corredor do primeiro andar e em direção ao quarto da filha, e viu que a porta ainda estava fechada. Agora, ela só mantinha aquela porta fechada quando estava dormindo. Então, ele está pensando: "Ok, acho que ela ainda deve estar dormindo."
Isso já é final da tarde. Então, você sabe, vou bater na porta e ver se ela está bem. Aí ele bate na porta e fala: Ei, querida, sabe, já é fim de tarde, você tem que se levantar. Mas não houve resposta. E quando ele ouviu pela porta, não houve barulho vindo do quarto. Ele achou isso muito estranho, e então ele bateu mais algumas vezes, ele gritou mais algumas vezes, e quando não houve resposta nem som, ele abriu a porta. E quando ele olhou para dentro, Skyler não estava lá. Agora, David estava pensando consigo mesmo: não lembro de minha filha ter dito que iria sair hoje. E ele está tentando pensar: você sabe, ela disse alguma coisa? Ela ia sair com alguém hoje? E ele não conseguia pensar em nada. E então ele simplesmente pegou o telefone. Ele ligou para sua filha, mas ela não atendeu. Então ele ligou para sua esposa Mary. E Mary atende. E David pergunta a ela: Ei, você viu Skyler? Ou sabe onde ela está agora? E ela diria: não sei onde ela está. Talvez ela tenha saído com uma de suas amigas. Então, depois que David desligou o telefone com sua esposa, ele acabou ligando para uma das amigas mais próximas de Skyler. O nome dela era Sheila, e ela conhecia Skyler desde que estava na segunda série. Elas eram praticamente inseparáveis. E ele tinha um bom relacionamento com Sheila. E então, ele liga para Sheila e diz: Ei, você sabe, eu não vi Skyler, não vi ela até agora. Você sabe onde ela está? E Sheila diria: Não, sinto muito, mas não vi ela. Mas eu falei com ela ontem à noite. Mas você sabe, não houve nada de incomum em nossa conversa. Eram apenas mensagens de texto normal sobre coisas normais. Então David disse: Ok, obrigado. Bem, se conseguir, poderia tentar entrar em contato com Skyler? E se você entrar em contato com ela, diga a ela que eu estou tentando falar com ela. Ou, se você ouvir alguma coisa sobre ela, por favor, me avise. Depois que David desligou o telefone com Sheila, ele parou e olhou ao redor do quarto da filha e pensou: você sabe, talvez haja alguma pista aqui sobre para onde ela foi. E à primeira vista, realmente nada parecia fora do comum. Mas quando ele contornou a cama dela e olhou dentro do armário, viu que a tela de malha, que deveria estar do lado de fora da janela, estava dentro do armário. E ele está pensando: por que isso está aqui? Não há razão para que esteja no armário. Então, instintivamente, ele simplesmente se vira e caminha até a janela onde a tela deveria estar. E quando ele olha para a parte inferior da janela, ele vê que ela está aberta apenas o suficiente para que você possa colocar as unhas por baixo da janela e forçá-la. Então David se abaixa e abre essa janela completamente. E como não havia tela naquela janela, ele simplesmente enfiou a cabeça para fora da janela. Então, a cabeça dele está para fora do apartamento. Ele está apenas olhando em volta para procurar alguma explicação sobre o porquê a tela foi removida e colocada dentro do armário. E ele obteve sua explicação quando olhou diretamente para baixo e viu na grama ao lado de fora, apenas alguns metros abaixo dessa janela, porque essa era uma janela do primeiro andar. E lá havia um banco. E o banco claramente havia sido levado para lá recentemente. Embora ele nunca tivesse ouvido falar de sua filha escapando de casa antes e realmente não achasse que isso fosse algo que ela faria, ele está olhando em volta e pensando: ok, você sabe, as evidências no quarto dela e agora fora do quarto realmente indicam que foi exatamente isso que ela deve ter feito na noite anterior. E ela deve ter saído à noite. Mas enquanto ele processa isso, ele também pensa: ok, bem, se ela escapou de casa ontem à noite e depois, você sabe, voltou para o quarto, por que ela não recolocou a tela da janela? E por que ela não fechou totalmente a janela? E então, essa manhã, antes de sair para onde quer que fosse, por que ela não saiu e moveu o banco debaixo da janela de volta para onde deveria ficar para não evitar suspeitas? Por que ela não fez isso? Então, ele percebe que sua filha deve ter escapado na noite anterior, mas ainda não voltou para casa. Ela ainda estava fora. Aonde quer que ela estivesse, David estava ficando muito preocupado. No entanto, ele está pensando que talvez haja uma explicação melhor. Talvez eu esteja tirando conclusões precipitadas. Talvez ela não tenha fugido. Então, ele liga para sua esposa para apenas conversar com ela e descobrir o que eles deveriam fazer. E eles decidem: quer saber? Isso é preocupante, mas vamos dar a ela algumas horas para que ela volte novamente. Tenho certeza de que ela está bem. Então, eles começam a esperar. Então, às 4 horas daquela noite, o restaurante onde Skyler trabalhava ligou para David e disse: Ei, você viu Skyler? Ela deveria trabalhar hoje à noite e ainda não apareceu. Ela nem ligou. Ela não costuma fazer isso. Você sabe o que está acontecendo? E esse foi o ponto de inflexão. David e Mary sabiam que algo devia estar errado. Então, David chamou a polícia. Long County 911, do you have an emergency? I have a 16-year-old daughter who apparently snuck out of her room last night. She has not been home, hasn't went to work, can't get a hold of her from any of her friends. I am scared to death. Has she done this before? No. Depois que David desligou o telefone, ele e sua esposa começaram a pensar o que deveriam fazer, você sabe, enquanto a polícia estava procurando.
Devemos sair e olhar também? Ou devemos ficar aqui em casa para o caso dela voltar? Você sabe, talvez ela esteja ferida. Talvez possamos ajudá-la se ela chegar aqui. E então, eles estão tendo essa conversa muito difícil e estressante quando o telefone de Mary toca. E é Sheila. E então, Mary atende imediatamente, esperando boas notícias sobre sua filha. Mas Sheila perguntou a Mary imediatamente. Você sabe, ei, Skyler já voltou para casa? E Mary diz, não, ela não voltou ainda. E na verdade, acabamos de falar ao telefone com a polícia, porque isso não faz sentido. Algo de errado está acontecendo e estamos tendo que envolver a polícia. Então, quando Sheila ouve isso, ela respira fundo. Depois de um pouco de hesitação, ela diz, Mary, preciso te contar a verdade sobre a noite passada. Ela explicaria que na noite anterior, Skyler havia escapado de casa, e ela também, junto com sua outra amiga muito próxima chamada Rachel. E Rachel era alguém que Mary e David também conheciam muito. As três garotas eram como melhores amigas e totalmente inseparáveis. E então, Sheila disse que as três fugiram. E na verdade, elas faziam muito isso e dirigiam pela cidade e costumavam fumar maconha juntas. Mas essa não foi a grande revelação. Apesar de ter sido bastante chocante para Mary e David, essa não foi a grande revelação. A grande revelação foi que quando elas saíssem de casa e fumassem maconha juntas, elas se certificariam de nunca passar com o carro perto das casas. Quem estivesse dirigindo nunca dirigiria diretamente na frente de qualquer uma de suas casas, porque temia que o barulho do carro pudesse acordar os pais e então serem pegas. E a maneira como elas faziam isso seria, depois que saíssem de casa, elas caminhariam 1 ou 2 quarteirões para longe de casa. E então, elas ligavam ou mandavam mensagens para as outras, e elas eram atendidas e iam fazer suas coisas. Então, quando eram deixadas a 1 ou 2 quarteirões de distância de sua casa, e depois caminhavam o resto do caminho. Então, Sheila disse a Mary que ontem à noite, como tantas outras noites, ela deixou Skyler a cerca de 1 quarteirão do apartamento deles, e então Sheila e Rachel foram embora. Então, elas não viram Skyler entrar em seu apartamento. Então, não sabem ao certo se ela realmente chegou em casa. Isso foi, obviamente, horrível para Mary e David ouvirem, porque abriu totalmente a porta para sua filha ter sido sequestrada durante a caminhada do ponto de entrega de volta ao seu apartamento, e na rua em que ela estava, não estava bem iluminado. É tarde da noite, está escuro, ela está potencialmente drogada com maconha. Então, parecia que isso era algo muito realista que poderia ter acontecido, por mais horrível que parecesse. Então, depois que Mary desligou o telefone com Sheila, ela ligou para a polícia e os atualizou sobre o que Sheila havia lhe contado. Então, Mary e David se encontraram com Sheila e a mãe de Sheila, e começaram a vasculhar a área ao redor do seu apartamento na esperança de que talvez, você sabe, ela tenha caído em algum lugar e esteja só presa, só precisando ser pega ou ajudada de alguma forma. Mas depois de procurar por várias horas e bater em dezenas e dezenas de portas, ninguém viu nada. Ninguém sabia de nada, não havia sinal de Skyler. E como esse grupo está totalmente perdido, eles não sabem o que fazer, eles se sentem totalmente desamparados. Eles sabem que a polícia está procurando por Skyler, mas querem fazer alguma coisa, e eles simplesmente não sabem o que fazer. E é aí que Mary se lembra que há uma câmera de segurança do lado de fora do prédio deles, olhando para a estrada. Então, imediatamente, os 4 correm de volta para o prédio. Eles entram, encontram o gerente de segurança, explicam a situação e ele recupera as imagens da noite anterior. E a filmagem que eles veem não faz sentido. Sheila deixou Skyler naquela esquina, meio fora do campo de visão da câmera por volta da meia-noite. Mas meia-noite e meia, tipo 30 minutos depois dela ter sido deixada, conseguimos ver um tipo desconhecido de carro parando bem na frente do complexo de apartamentos. Então, Skyler vem correndo pelo gramado, vai direto até o carro, abre a porta de trás, pula no banco de trás e o carro vai embora. Mesmo que isso não resolvesse o mistério de onde sua filha estava, porque eles não tinham ideia de que carro era aquele, quem dirigia ou para onde estavam indo, Mary e David ainda se sentiram aliviados, porque da perspectiva deles, parecia que a filha deles entrou voluntariamente nesse veículo. Quem quer que fosse, o que quer que estivesse fazendo, ela havia entrado de propósito, o que significava que provavelmente não estava sendo sequestrada, o que era o grande medo deles. Nos dias seguintes, a polícia analisou as filmagens e tentou obter informações sobre o carro, mas a filmagem estava tão granulada que não foi possível. No entanto, a polícia estava dizendo a David e Mary, sabe, tenho certeza que Skyler vai aparecer a qualquer momento. Você sabe, por mais que você não queira acreditar que sua filha é capaz de fugir, é bastante comum que os adolescentes façam isso. Eles vão fugir e então, você sabe, alguns dias depois, eles voltarão para casa. Então, tenho certeza que é isso que está acontecendo com Skyler. Você sabe, ela escolheu entrar naquele carro
e tenho certeza que ela escolherá entrar em contato novamente quando se sentir confortável. Então, alguns dias se passaram e os pais não tinham notícias da filha. Algumas semanas se passam e ainda nada. Então, alguns meses se passam e nada. E tudo isso apesar do fato de há uma busca massiva liderada pela polícia e os moradores de Morgantown colocaram panfletos em todos os lugares com a foto do rosto de Skyler em toda a cidade e nas cidades vizinhas. Era como se não pudessem andar a 1,5 metros sem ser lembrado de que essa garota estava desaparecida. Apesar da quantidade de publicidade que esse caso estava recebendo, ninguém apresentou qualquer informação significativa. Era como se Skyler tivesse simplesmente desaparecido e ninguém tivesse ideia do que aconteceu com ela. Os pais dela ficaram obviamente arrasados por não terem ideia do que estava acontecendo com ela, mas eles estavam apegados à ideia de que você sabe, talvez ela tenha fugido e talvez eventualmente entre em contato conosco. Mas em dezembro daquele ano, 6 meses depois do desaparecimento de Skyler, ninguém tinha notícias dela, ninguém tinha visto, ninguém tinha ideia de onde ela estava. Não houve novas pistas. Então, as pessoas estavam começando a se sentir cada vez menos otimistas e o caso estava começando a esfriar. Então, no dia 12 de dezembro, aconteceu algo inesperado que mudou tudo. Naquela noite, Rachel, a outra amiga que esteve lá com Sheila e Skyler na noite em que Skyler desapareceu, teve um colapso nervoso total. Na verdade, ela começou a gritar e correr e dar socos em seus familiares e sua mãe chamou a polícia para ela. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. Joe, this is over. This is over. Hurry up. Oh, God. She just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. Após a ligação, a polícia vai à casa de Rachel e a leva para um hospital psiquiátrico. Então, vários dias depois, quando ela recebeu alta do hospital, ela foi direto para o departamento de polícia de Morgantown. Ela entrou e disse que precisava tirar algo do seu peito sobre Skyler. Aparentemente, o que quer que ela estivesse mantendo em segredo era muito difícil de manter dentro de si. Isso estava literalmente deixando ela louca. Então a polícia disse, ok, ótimo, e a levaram para uma sala de interrogatório. Eles se sentaram e disseram, ok, o que você tem para nós? O seguinte foi extraído do que Rachel disse à polícia em 5 de julho de 2012. Skyler voltou daquele turno noturno do restaurante. Ela entrou no apartamento de sua família, ela diz boa noite para sua mãe e seu pai, ela entra no quarto, fecha a porta e se deita na cama. Ela está no telefone. Enquanto ela está deitada lá, ela começa a receber mensagens de texto de Rachel e também de Sheila, perguntando se ela queria fugir naquela noite. Agora, Skyler não queria. Ela disse isso porque estava realmente sofrendo. Ela estava brava com as suas 2 amigas. Segundo as suas amigas que estudaram com ela, Rachel e Sheila, as 3 eram totalmente inseparáveis. Mas ultimamente, nos poucos meses que antecederam o desaparecimento dela, houve uma tensão no grupo. Parecia que Sheila e Rachel estavam ficando muito mais próximas e meio que afastando Skyler. Skyler estava começando a perceber isso. Eram pequenas coisas, como Sheila e Rachel aparecendo na escola e combinando roupas, mas elas não contariam para Skyler antes, meio que deixando ela de fora, ou sempre que postavam selfie das 3, Skyler sempre era rebaixada, voltada para trás ou de alguma forma obscurecida, para ter certeza de que ela não era o ponto focal da imagem. Era muito óbvio que elas estavam despriorizando Skyler, e isso estava realmente ferindo os sentimentos de Skyler. Então, parecia que a maneira dela de enfrentá-las e dizer que estava chateada com elas era recusar a oferta de fugir e fumar maconha com elas. Mas nas próximas horas, Skyler acabaria dizendo, ok, tudo bem, você sabe, eu irei com vocês, vou sair escondida e vamos fumar juntas. Pouco antes da 00:30, no dia 6 de julho, Skyler sai da cama, vai até a janela, levanta, puxa a tela e vai até o armário. Ela coloca a tela no armário e fecha a porta do armário. Então ela volta até a janela, rasteja para fora e se abaixa na grama abaixo. Então, ela se aproxima e agarra o banco, desliza ele e coloca ele bem embaixo da janela. Então, ela fica de pé no banco, estende a mão e abaixa a janela para que reste apenas uma fresta para que ela possa voltar por adentro depois. E então, ela apenas esperou do lado do apartamento, olhando para a estrada. E logo depois da 00:30, esse carro, o carro desconhecido na câmera de vigilância, para bem na frente do prédio de Skyler. E Skyler corre até ele, abre a porta traseira e entra. Esse carro desconhecido era o carro de Sheila. Sheila estava dirigindo e Rachel estava no banco do passageiro da frente. Acontece que Rachel e Sheila mentiram sobre basicamente tudo, incluindo a hora em que pegaram Skyler.
Então, as 3 garotas saíram do apartamento de Skyler e Sheila pegou uma rodovia e começou a dirigir para noroeste. Agora, as meninas não começaram a fumar imediatamente dentro do carro. Elas decidiram que, em vez disso, iriam fugir até um local e sair do carro e fumar lá. E o lugar que escolheram foi um local onde já haviam fumado antes. Era um ponto de encontro conhecido por adolescentes. Ele está localizado a cerca de 45 minutos de distância, atravessando a fronteira com a Pensilvânia. Ficava em uma antiga estrada rural que ninguém nunca continuou. Então, Sheila dirige o carro por 45 minutos. Ela atravessa a Pensilvânia e encontra a curva para essa estrada antiga. Elas dirigem por um pouco até ficarem bem longe da rodovia, momento em que Sheila sai da estrada e vai para a grama, estacionando o carro. As 3 garotas descem e passam pelo carro pouco mais abaixo no caminho até uma clareira à direita. Tinha um morro que subia à direita, e elas meio que sentavam nesse morro olhando para baixo, e era ali que elas fumavam. Então, as 3 meninas se sentam. Elas estão todas próximas uma da outra. E Sheila, que está sentada bem à direita com o carro à esquerda, tira o baseado de maconha e está prestes a acendê-lo. Mas ela percebe que não tem isqueiro. Então, ela perguntou a Rachel e Skyler se elas tinham um isqueiro, e as duas se revistaram. Mas nenhuma delas tinha isqueiro. Então, Sheila pergunta a Skyler, que está bem à esquerda de onde elas estão sentadas. Ei, você pode entrar no carro e pegar um isqueiro que eu sei que está ali? E Skyler disse que não tem problema. Então, Skyler se levanta e vira de costas para suas 2 amigas, e assim que ela começa a andar, o que ela teria ouvido é o som de suas amigas se levantando também, e então dizendo em voz alta, 1, 2, 3. E em 3, Skyler sentiu 2 facas sendo cravadas em suas costas por Rachel e por Sheila. Em pânico, Skyler nem se vira. Ela apenas começa a correr em direção ao carro e consegue fugir de suas agressoras. Mas, por causa dos ferimentos graves nas costas, ela finalmente desacelera, momento em que Sheila a ataca por trás. Ela joga ela no chão, prende ela pelas costas e Sheila está tentando esfaquear Skyler, mas Skyler está fazendo o possível para manter a faca longe dela. Mas em algum momento, Rachel vem correndo ao lado delas, e Rachel e Sheila conseguem segurar as mãos de Skyler, momento em que Sheila e Rachel começam a se revezar, no peito e no pescoço. O tempo todo, Skyler está tentando se defender, mas é impossível com as 2 em cima dela. E em algum momento, ela simplesmente desiste e diz, Por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Mas elas não lhe dão uma razão. Elas simplesmente continuam e eventualmente Rachel para de Skyler, mas Sheila não. Sheila continua até finalizar. Então, uma vez que Skyler ficou imóvel, Sheila se levantou como se não fosse nada, e ela e Rachel simplesmente se afastaram do corpo dela e voltaram para o carro. Elas foram até o porta-malas do carro, elas abriram e dentro havia paz, água sanitária, saco de lixo e panos. Elas trouxeram um kit de matança porque sabiam o que iriam fazer naquela noite. Então, elas estão começando a se limpar. Elas tiram o sangue delas e de suas armas, e então pegam as pás e andam um pouco fora da estrada, meio que entrando na floresta. E elas tentaram cavar uma cova, mas o chão era muito duro. Então, elas abandonaram a ideia e simplesmente pegaram o corpo sem vida de Skyler e arrastaram ele cerca de 2 metros para fora da estrada, e meio que jogaram contra um tronco. Então, elas jogaram pedras, paus e tudo o que pudesse em cima do corpo dela. Elas não sabem se ela ainda está viva nesse momento. Então, elas estão potencialmente desferindo o golpe fatal com essas pedras e troncos. Elas a cobrem até que ela fique totalmente tampada, e então as 2 garotas simplesmente voltam. Elas pegam as pás, os panos, água sanitária, colocam de volta no porta-malas, entram no carro e vão embora. Rachel e Sheila estavam planejando isso há meses. A razão? Elas não gostavam mais de Skyler, e aparentemente não bastava serem más com ela e não incluí-la nas coisas. Elas realmente precisavam matá-la. Então, durante toda a noite em que elas saíram e fugiram, tudo foi planejado. Elas sabiam que Skyler não queria sair com elas, porque sabiam que ela estava chateada com elas. Então, elas disseram tudo o que tinham que dizer para convencer ela a sair de casa e fugir com elas. E foi o que ela fez. Ela escapou, e quando entrou no carro, Sheila e Rachel já estavam com as facas nos bolsos da frente do moletom, prontas para usar. E no caminho para o local da Pensilvânia, Sheila e Rachel agiram como vamos apenas ir para esse local e fumar, quando na realidade isso foi planejado. Elas queriam ter certeza de que estariam muito longe de Morgantown quando matassem Skyler. Então, quando chegaram lá e foram até o local para começar a fumar, Sheila e Rachel intencionalmente não trouxeram isqueiro.
E Sheila havia deixado um isqueiro no carro, especificamente para que pudessem pedir a Skyler para ir buscar. Porque o plano era assim que Skyler se levantasse para pegar o isqueiro e ela estivesse de costas para elas, Sheila e Rachel prometeram uma à outra que contariam até 3 e depois a atacariam. No final das contas, Rachel seria condenada a 30 anos de prisão, mas seria elegível à liberdade condicional em 2023, e Sheila seria condenada à prisão perpétua, mas também seria elegível para a liberdade condicional em 2028. Durante os julgamentos, Rachel ficou muito arrependida e até pediu desculpa aos pais de Skyler durante a fase de sentença. Sheila, por outro lado, sorriu durante o julgamento. Na maior parte do tempo, ela estava sorrindo e fazendo pouco caso disso. Ela disse que não sentiu nenhum remorso e não pediu desculpas aos pais de Skyler. Ela, no entanto, deixou uma mensagem incrivelmente cruel no Twitter em março de 2013, quando a polícia apareceu e disse oficialmente que identificaram os restos mortais na floresta da Pensilvânia como pertences de Skyler. Quando o anúncio foi feito, alguns dias depois, Sheila tweetou: "Nós realmente fomos em 3. Sheila foi presa um mês depois.